Senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha através das redes sociais, trabalhadores aqui da casa. Senhor presidente, me antecedeu aqui a vereadora Silvia, que é membro da Comissão de Política Urbana, trouxe informações muito importantes da ausência que ela sentiu no projeto, no substitutivo, principalmente da captação das propostas da sociedade. Propostas estas que ela disse que não teve acesso, inclusive, que deixa mais preocupante o projeto. Mas eu queria falar, presidente, que essa revisão do plano diretor... Vereador, só pela uma parte de 30 segundos. O acesso a elas, as informações, estão garantidas temporariamente. Então, não é extemporâneo, é temporário, está garantido o acesso a tudo e qualquer documento da comissão. Peço ver nas períodos desses encontros que eventualmente pode ter ocorrido dentro dessa casa, o que é absolutamente natural, mas está garantido o acesso, sim. Eu vi o vereador Rodrigo Lara aqui, presidente, dizer que está disponível, a partir de já, para a vereadora Silvia, todas as propostas que chegaram e também as propostas das instituições, seja a Secov, seja outra instituição, outra associação de classe, também estará disponível. Mas eu mencionava que isso nos preocupa. Nos preocupa por causa que um projeto de zoneamento, um projeto que trata sobre revisão do plano diretor, da maneira que foi tocado, a toque de caixa, numa pressa que toda a sociedade que assumiu o microfone criticou, e de repente a gente ainda vota nesse formato, é uma coisa que preocupa. Mas eu queria iniciar, presidente, dizendo o seguinte: desde a primeira vez que nós assumimos a tribuna aqui, eu participei de algumas audiências públicas, eu falei da necessidade da gente ter mais tempo para discutir esse projeto nas audiências públicas com a população. Foi chamada a audiência pública, presidente, 8 horas da manhã de um sábado. Você imagina, a sociedade com a dificuldade de participar de um horário como esse, de uma audiência pública para debater a revisão do plano diretor. Foi chamada também algumas subprefeituras, 19 e 20 horas do período noturno. Imagina a dificuldade de quem ia trabalhar no outro dia participar de uma discussão de 2, 3 horas. O próprio representante da Secretaria de Urbanismo que acompanhava as audiências das subprefeituras, ele levava uma apresentação de 3 minutos. Era extremamente rasa para poder dialogar com aquele público que estava presente. A população colocava suas demandas e não tinha condição de ter nenhum retorno da mesa para explicar as demandas que foram colocadas, principalmente pela pressa em fazer audiência pública. O objetivo que tinha-se, presidente, era fazer justamente um número específico para mostrar que foi debatido com a sociedade. Vamos correr para, em 30 dias, 60 dias, tentar fazer 50 audiências públicas para dizer que fez. Mas tudo que é feito às pressas sai mal feito. Então, a preocupação nessa discussão hoje, presidente, é a gente estar correndo o risco de votar um projeto que a gente se arrependa amanhã, que é o que pode acontecer. Se a gente fizer uma avaliação do plano diretor, uma reforma do plano diretor, onde a gente se arrepende amanhã, é muito perigoso. Olha o tempo que leva para se fazer uma discussão, uma revisão desse tipo. Então, não dá. Eu acredito, presidente, que a gente poderia continuar o processo de debate nas audiências públicas e deixar para debater esse projeto no final do ano, lá para outubro, novembro ou dezembro. Daria tempo suficiente de ouvir a sociedade, de responder aos questionamentos, de discutir nas audiências públicas o posicionamento do governo, de a Secretaria lá de Urbanismo mostrar e discutir com a sociedade muito melhor do que aquela apresentação de 3 minutos, do que a gente simplesmente ser atropelado pela base do governo e isso ser votado na semana que vem. A bancada do PT, presidente, fez diversas emendas, que estamos com dificuldade, inclusive, de pegar assinaturas. Para a sociedade entender, quando você quer pautar uma alteração num projeto como esse, você tem que ter
uma proposta de emenda ou de substitutiva àquele projeto endossada por 19 vereadores ou vereadoras. Aqui no caso a gente tem 16, são 8 do PT e 6 do PSOL. Então a gente tem dificuldade às vezes de avançar, às vezes tem um ou outro, mas a gente tem dificuldade de chegar nos 19. E quando não chega nos 19, a gente não consegue nem protocolar a emenda para alterar o projeto, nem protocolar o substitutivo para tentar reformar o projeto. Isso nos prejudica demais. Então, presidente, primeiro que a gente gostaria de contar com o apoio do senhor, da base do governo, que deixasse a gente apresentar as nossas emendas, publicar nossas emendas, para que a gente pudesse mostrar para a sociedade o que nós estamos propondo. E a partir dessa proposta, presidente, de diversas mãos aqui da Câmara Municipal, os vereadores da base, vereadores de oposição, que tudo quer o mesmo objetivo, o bem da cidade de São Paulo, possamos chegar num consenso, num propósito comum aqui de melhoria, aceita aqui, cede ali, melhora acolá, e a gente possa apresentar um projeto melhorado para que seja aprovado e a população da cidade de São Paulo ganhe. Principalmente, presidente, porque hoje nós somos surpreendidos por uma notícia que o substitutivo traz uma tal de zona de concessão, que é a ZCP, que a gente tem até dificuldade para entender o que é uma coisa nova que não existia, mas entrou nesse PDE agora, nessa revisão de PDE agora, e vai ser aprovada. E é uma zona bastante curiosa, que a partir do momento que aquela localização é definida como essa ZCP, Zona de Concessões, qualquer alteração que pudesse acontecer ali não precisaria mais nem pedir, nem apresentar projetos e muito menos ouvir a população, que pode ser impactada pelaquela movimentação, pelaquela alteração. Então, olha o risco disso. A gente não pode ser surpreendido com isso. Foi discutido muito no plano diretor, aqui nas audiências públicas, a preocupação com as ZEIs. E não só com as ZEIs, outras zonas da cidade também. Principalmente a tal da ZEPAM. A ZEPAM é importante a manutenção de cada centímetro dela. E, se possível, criar mais ZEPAM, melhor. Nós estamos falando de zona de proteção ambiental. Mas tem casos, presidente, de áreas enquadradas como ZEPAM, que não é ZEPAM, é ZEIs. E aqui eu cito, por exemplo, a área do Piscinão, lá no Iguatemi, em São Mateus, que precisa urgentemente que a gente consiga ali alterar o zoneamento daquela área e consiga avançar com a regularização daquela área para os moradores que lá vivem. E não é só aquela área. Quando a gente fala de regularização fundiária, essa pauta tem que ser destravada na nossa cidade. Não dá para, ano após ano, a gente se deparar com a mesma situação. A mesma situação. Eu mesmo sou um vereador que cuida e atua em prol de mais de 35 comunidades irregulares de São Paulo. Cada vez que a gente vai na Secretaria de Habitação discutir, a gente leva um calhamaço de folhas lá, que é tanto problema que tem nessas comunidades, que é onde a prefeitura não autoriza a entrada de água, onde ela não autoriza a entrada de luz, onde não autoriza a entrada de asfalto, onde não autoriza o saneamento básico, nós estamos falando de uma moradia extremamente precária, onde a população mais pobre que sofre de fato. E se a gente não tiver também como meta nesse PDE, que as leis sejam ampliadas em casos como esse, para que a gente avance com a regularização, a gente também teremos problema. Lógico que tem a lei do zoneamento, que tratará alguns assuntos à parte, mas também tem o eixo de ZEIs dentro do plano diretor. Então, presidente, eu estou dizendo isso porque a gente precisa ir muito debater esses projetos, precisamos ir muito dialogar com a sociedade e ouvir a sociedade. Por exemplo, lá em Itaquera surgiu o problema de enchentes. Poxa, plano diretor discutindo enchentes, a população de Itaquera foi lá clamar, pedir socorro pela construção de um piscinão, lá na audiência pública da Comissão de Administração Pública e depois da Comissão de Constituição e Justiça. Olha a importância da gente ouvir a população, porque a população nem percebe direito que a enchente, a parte estrutural ali de um piscinão não enquadra bem direito dentro desse tema. Mas ela precisava entender e debater esse projeto com mais calma e mais tempo para que ela entendesse o que de fato o plano diretor ia alterar na região de Itaquera, para que ela interferisse certo, corretamente no assunto. E eu vou citar um assunto aqui. Itaquera não para de se verticalizar. Guaianazes não para de se verticalizar. Cidade Tiradentes está se verticalizando bastante.
Mas, presidente, as ruas lá nos prédios que estão sendo construídos, os apartamentos, e aí eu faço uma crítica ao tamanho dos apartamentos desses bairros de periferia, apartamento de 32, 33, 43 metros. Uma família com 2 filhos, eu estava falando com o vereador João Ananias ali, tem dificuldade, porque não consegue viver com qualidade de vida num apartamento tão pequeno. E para piorar, presidente, como o terreno é barato e lá quem vai morar é a população pobre, faz sem a tal da vaga de garagem, vereador Manuel. E quando faz sem a tal da vaga da garagem, as ruas daquele apartamento, daquele prédio, ficam abarrotadas de veículos, parados inclusive em área de proibido estacionar, veículos que são guinchados, são rebocados, são multados, porque a gente não prevê o que ali deveria ter apartamento com garagem para a população. Então não é só fazer depósito de gente e deixar o pessoal lá no apartamento, mas não prepara a infraestrutura viária para esse povo chegar, não prepara a infraestrutura na área da saúde para receber mais pessoas na UBS, não prepara as creches e as escolas para receber esses novos moradores. Então nós estamos falando de pensar uma cidade para frente, com mais qualidade, e o momento é agora. E por isso que a gente precisa de ter consciência e calma nesse debate. Consciência e calma nesse debate. Por isso poderia, senhor presidente, 2 assuntos para me encerrar. Primeiro, poderia de fato suspender essa votação e deixar para o segundo semestre, final do ano, para que a gente possa debater mais com a sociedade. E se for, e aí a participação melhorar o plano, ou se insistir em votar, presidente, a semana que vem o projeto, que o senhor tome conhecimento das emendas propostas pela população, das emendas propostas pelos vereadores da oposição, para que a gente consiga dialogar nesse substitutivo um projeto melhor ainda que atenda ao anseio da população. E aí, quem sabe, como falou o nosso líder aqui, a gente pode até se posicionar a favor do projeto. Mas para isso a gente tem que se sentir contemplado dentro dele, com aquilo que o povo nos pede na rua, que a gente sente na rua, e a gente não está vendendo o plano do jeito que ele está, presidente. É esse recado que eu queria dar, obrigado. E cedo a palavra aqui para o próximo orador da bancada do Partido dos Trabalhadores, vereador Manuel Del Rio. Manuel Del Rio tem a palavra, excelência.